Olá, sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, 9 de janeiro de 2026, a gente tem em mãos um material que é, assim, quase uma provocação. Quase. Eu diria que é uma provocação completa. É verdade. É um artigo do André Medeiros, da Advoco Brasil, e o título já entrega o jogo. IA no Brasil. 23 bilhões de promessas, 0 linhas de código na regulação. O cenário é bem curioso, né? Muito. De um lado, o governo anuncia um Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o tal do PBIA, com um orçamento que, olha, faria qualquer startup sonhar, e do outro, a lei que deveria organizar tudo isso... A regulação da IA. Exato. Foi, digamos, convenientemente empurrada para depois das eleições. É uma situação, no mínimo, esquizofrênica. Parece que a gente está montando a maior festa do ano, sabe? Convidando todo mundo, comprando a melhor comida, contratando a banda mais cara. E a gente esqueceu de checar se o salão de festas tem alvará para funcionar. Ou pior, se ele tem paredes. Boa analogia. Mas talvez seja até um pouco mais complicado que isso. Porque no caso do salão de festas, o projeto pelo menos já existe. Aqui parece que a gente está comprando quilos de caviar sem nem saber direito o que vamos construir. Entendi. Então, a nossa missão hoje, usando essa análise do André Medeiros, é justamente essa. Tentar entender se esse arranha-céu de 23 bilhões está sendo erguido sobre uma base sólida ou se a gente está só empilhando containers num terreno pantanoso. Ok, vamos desmembrar isso. O artigo começa de um jeito muito inteligente, mapeando a narrativa oficial. Ele diz que todo esse otimismo do governo se sustenta em 3 pilares. 3 grandes e belas promessas. A vitrine, né? Tudo da Salesforce já seria o líder em maturidade de IA na América Latina. E que a gente tem umas cartas na manga. Como, por exemplo? A nossa matriz energética limpa para uma IA sustentável. A chance de modernizar gigantes como o SUS e o agronegócio. Ok, é a vitrine perfeita para atrair investimentos e gerar manchetes positivas. Exato. E essa vitrine fica ainda mais vistosa com a segunda promessa, a de que o Estado será o grande maestro dessa orquestra. Os números anunciados são, de fato, impressionantes. Sim, eu vi os números. São 60 bilhões em programas de inovação via BNDES, FINEP... Ministério da Ciência e Tecnologia, mais 1,2 bilhões para a nossa eterna novela dos semicondutores e, claro, os 23 bilhões do próprio plano de IA. Se dinheiro fosse a única variável, a gente estava feito. Estaríamos. E para fechar esse tripé vem a terceira promessa, a nossa base acadêmica, que é realmente sólida. Ninguém discute a qualidade da nossa produção científica, dos nossos programas de pós-graduação. Não, isso é um fato. É um legado de décadas de investimento. Então, em tese, o cenário é perfeito. Temos o potencial, o dinheiro na mesa e os cérebros para executar. O que poderia dar errado. E é exatamente aí que o Medeiros começa a puxar o fio da meada. O que é fascinante na análise dele é a pergunta implícita. Quer dizer, essas promessas que ficam ótimas numa apresentação de slides para investidores estrangeiros, elas sobrevivem ao teste de estresse da realidade brasileira? Será que essa narrativa grandiosa não ignora umas certas rachaduras estruturais? Exato, umas rachaduras que todo mundo que vive aqui conhece muito, muito bem. E o primeiro desses detalhes inconvenientes, a primeira fissura que o artigo aponta, é uma armadilha que a gente vê em muitas áreas. A ideia de que uma ferramenta mágica vai consertar um problema que é, no fundo, de infraestrutura. Ele chama isso de... tecnossolucionismo. Exatamente. Que é a fé, quase religiosa, de que basta aplicar a tecnologia certa e pronto, os problemas se resolvem. É o famoso... vamos criar um aplicativo para resolver a saúde pública. Uma ideia muito sedutora para gestores, né? Parece um atalho. Um atalho para evitar o trabalho duro e complexo de reformar sistemas e processos de verdade. Perfeitamente. O exemplo do SUS que o artigo traz é emblemático. O plano fala em usar IA para otimizar o sistema, prever epidemias, gerir filas. Lindo no papel. Mas como um algoritmo, por mais sofisticado que seja, vai funcionar na prática se na ponta, lá no posto de saúde, os prontuários dos pacientes não são padronizados. Se cada cidade usa um sistema diferente. Ou papel, né? Que é o mais comum. Ou pior, usa papel. Ou se uma unidade de saúde numa comunidade ribeirinha na Amazônia
Mal tem uma conexão de internet para subir esses dados para a nuvem. A tecnologia vira uma fachada, uma promessa vazia que não se conecta com a realidade. E isso leva a um problema ainda mais fundo, que é a segunda grande fissura do artigo: a crise de confiança. Ah, sim. Os dados que ele traz são um banho de água fria. Total. Referentes ao ano passado, 2025, apenas 39% dos brasileiros confiam no governo, segundo a OCDE. E mais da metade, 54,2%, acredita que o país é governado para grupos poderosos. Ou seja, a desconfiança não é a exceção ao nosso estado padrão das coisas. Isso muda completamente as regras do jogo. Isso levanta uma questão fundamental: como você implementa sistemas de decisão automatizados, as famosas caixas pretas da IA, num ambiente de desconfiança sistêmica? Complicado. Se um cidadão já desconfia da decisão de um fiscal da prefeitura de carne e osso com quem ele pode discutir, como ele vai aceitar uma decisão sobre o benefício social dele, vinda de um algoritmo que ele não entende e não pode questionar? O risco é minar ainda mais a legitimidade do Estado. Exato. E falando em Estado, o artigo aponta outra contradição. O plano de 23 bilhões depende de um Estado forte articulador. Só que ele cita um relatório do ILAESE, Que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Eles estudam muito a fundo a organização do trabalho, principalmente no setor público. certo? E esse relatório aponta uma queda crônica dos investimentos estatais, um encolhimento da capacidade de execução do Estado. Então a conta não fecha. Parece que não. Como um Estado que está em várias frentes se tornando menor, vai conseguir executar um plano tão monumental? E chegamos na maior de todas as fissuras, a que dá o tom do artigo: o vácuo regulatório. A decisão de adiar a votação do PL 2338 para depois das eleições de 2026 é de uma irresponsabilidade imensa. E o perigo aumenta, né? Porque esse vácuo se entrelaçou com aquela medida provisória, a tal da redata. Há dos incentivos fiscais para data centers. Mas espere, isso não é colocar a carroça na frente dos bois? Estamos dando incentivos para a infraestrutura física de uma tecnologia cujas regras a gente nem começou a discutir? É exatamente esse o risco. O artigo argumenta que, na pressa de salvar os incentivos econômicos, o debate crucial sobre ética, responsabilidade, transparência corre o risco de ser atropelado. O econômico se sobrepondo ao ético. Sim, e o efeito colateral mais perigoso é que teremos uma eleição presidencial inteira, a de 2026, acontecendo num faroeste digital, sem regras claras para o uso de IA em campanhas, na disseminação de desinformação. É um campo minado. O cenário é preocupante. E isso nos leva a outro ponto central da análise do André Medeiros, que é o que ele chama de paradoxo da soberania tecnológica. Ah, essa parte é ótima. A ideia é quase irônica de que a nossa busca por autonomia em IA pode, na verdade, estar nos tornando ainda mais dependentes. Ele começa elogiando as iniciativas de modelos com sotaque. Sim, e é um ponto crucial. Ele valoriza muito iniciativas como a Maritaka AI, que criou o Maritalk, treinado especificamente para entender as nuances do nosso português. Ou o projeto regional Latam GPT. Exato, que une instituições para criar uma IA com a cara da América Latina. São respostas diretas e necessárias ao domínio de modelos que, enfim, não entendem quem a gente é. Uma IA que finalmente entende a diferença entre pois não e não. Exato. E que não confunde jabuticaba com blueberry. Mas a sua pergunta implícita é boa. Isso é realista? Criar um modelo desses do zero custa centenas de milhões de dólares. Essas iniciativas conseguem mesmo competir ou são mais um esforço simbólico? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é aí que o paradoxo se revela. Porque se a gente conecta isso ao quadro geral, a gente vê a outra face da moeda. O próprio Latam GPT, esse símbolo da soberania, treina seus modelos em servidores da Amazon, a AWS, usando chips da NVIDIA. Ou seja, o software pode ter nosso sotaque, mas o alicerce de hardware é 100% estrangeiro. E o artigo traz um exemplo que ilustra isso de uma forma quase assustadora. Caso do Rio Grande do Sul. Um caso dramático e muito concreto, o do Tribunal de Justiça durante as enchentes de 2024,
Para não parar com os data centers inundados, o tribunal migrou, em 21 dias, mais de 10 milhões de processos para a nuvem da AWS. Então, na prática, o Poder Judiciário de um dos maiores estados do país, no momento de crise aguda, Passou a depender da infraestrutura de uma empresa norte-americana. O que isso significa para a segurança de dados tão sensíveis? significa que a soberania, nesse caso, foi uma miragem. Não foi uma escolha estratégica, foi uma necessidade de sobrevivência. E mostra como a nossa infraestrutura digital crítica está atrelada a um punhado de provedores globais. Então, chegamos ao paradoxo. O Brasil lidera em capacidade de processamento na América Latina. Mas essa liderança é construída sobre hardware que não produzimos e plataformas que não controlamos. Quanto mais a gente avança no software, mais dependente a gente fica na base. Fica claro que o modelo atual é cheio de contradições. Se a estratégia oficial tem tantas fissuras, existem saídas. O artigo do André Medeiros, felizmente, não fica só na crítica. Sim, ele aponta alguns caminhos. Ele dedica a parte final a propor o que chama de 4 contraperspectivas estratégicas. A primeira é uma inversão de lógica. Em vez da obsessão por mega projetos de Brasília, focar em fomentar redes de ecossistemas locais. A ideia é valorizar a inovação que já acontece na ponta, sabe? Conectada com as necessidades reais de cada região. O exemplo que ele usa é de um projeto do Senai de Goiás que desenvolveu soluções de biofertilizantes com IA. Totalmente integrado à cadeia do agronegócio local. Exato, é um impacto real, de baixo para cima, muito diferente de um plano genérico nacional. Mas isso não corre o risco de criar um monte de iniciativas pequenas, desconectadas, sem escala nacional? É um risco, sem dúvida. O desafio seria o Estado mudar seu papel. Em vez de executor, ele se tornaria um articulador dessas redes, garantindo que as boas soluções de Goiás possam ser adaptadas para o Mato Grosso, por exemplo, Uma governança mais complexa em rede. mas talvez mais eficaz. Entendi. A segunda proposta é fascinante. Pensar numa transição justa para o serviço público. O mesmo relatório do ILASE estima que quase 25% dos servidores terão suas funções muito afetadas pela IA. É uma mudança de paradigma. Em vez de só buscar eficiência e corte de custos, a proposta é planejar a requalificação dessas pessoas. Mas com a participação ativa delas no processo. Exatamente. É sair da lógica gerencialista, que vê o servidor como um custo, para uma lógica de desenvolvimento humano. Usar a tecnologia para potencializar o serviço público, não apenas para enxugá-lo. A terceira alternativa é jogar com as cartas que a gente já tem. Nossa matriz energética, com mais de 87% de fontes renováveis, é um diferencial. E a proposta do artigo é ir além. Liderar a agenda global de IA sustentável. Desenvolver hardware e algoritmos que consumam menos energia. O Brasil poderia se tornar um polo mundial nisso. Seria uma forma muito mais inteligente de buscar soberania, né? Muito. Em vez de entrar numa corrida de poder de processamento contra gigantes com orçamentos ilimitados, a gente criaria um novo campo de jogo, um nicho de altíssimo valor, onde já temos uma vantagem natural. E isso nos leva à quarta e mais audaciosa das propostas. Dá um salto quântico, literalmente. Essa é a aposta de longo prazo. Em vez de queimar rios de dinheiro tentando competir com o GPT-5 ou 6, onde a corrida já está praticamente perdida, por que não apostar na próxima fronteira? A iniciativa de criar um centro de referência em computação quântica em João Pessoa. É uma aposta de altíssimo risco, mas com retorno potencialmente gigantesco. Seria deixar de correr para implementar o presente que outros definiram e passar a participar da definição do futuro da computação. Esses 4 caminhos juntos parecem apontar para uma redefinição do que é soberania, né? Exato. Uma soberania que não é autossuficiência, mas a capacidade de fazer escolhas estratégicas inteligentes. Sintetizando, então, o que a gente conversou a partir da análise do André Medeiros para este Deep Dive, fica muito claro que o grande desafio do Brasil com a IA não é só de dinheiro. Não, definitivamente não. O desafio é mais profundo, é quase filosófico. É epistemológico.
Trata-se de parar de simplesmente importar modelos prontos, seja de tecnologia ou de políticas públicas, do norte global, e começar a construir uma IA que responda às nossas realidades. O MIAC entenda o que é a biodiversidade da Amazônia ou os desafios de um sistema de saúde universal como o SUS. Perfeito. A questão não é só como o Brasil pode usar a IA que existe, mas como a realidade brasileira pode nos forçar a reinventar a própria IA. Exato. E toda essa nossa conversa me deixa com uma provocação final, algo para quem nos ouve continuar pensando. Por favor. O artigo de Medeiros e a nossa discussão se concentraram muito na estratégia macro, nos planos do governo, nos 23 bilhões. Mas se a gente concorda que esse plano oficial tem tantas falhas, talvez a verdadeira inovação em IA no Brasil não venha mesmo de cima para baixo. Talvez ela já esteja acontecendo de forma silenciosa, de baixo para cima. Pensemos no advogado de uma pequena comarca que usa uma ferramenta simples para organizar seus processos. No agricultor familiar que usa um aplicativo para otimizar a irrigação. No gestor de uma UBS que usa uma planilha inteligente para gerir o estoque de vacinas. As inovações que nascem da necessidade real. Exatamente. A questão que fica para mim é: enquanto o debate público se concentra nos bilhões, como podemos nós, como sociedade, imprensa, academia, identificar, apoiar e dar escala a essas pequenas inovações? Talvez a verdadeira soberania tecnológica esteja sendo construída aí, na prática, e não apenas no discurso.